Olá pessoal, meu nome é Nena Belchior e no quadro Pense Comigo de hoje nós vamos falar sobre desistir ou prosseguir. Mas antes disso, vai lá no meu canal, inscreva-se, coloca lá o sininho para ter todas as notificações e acompanhe as minhas redes sociais, ok? Hoje, no Pense Comigo, nós vamos falar sobre desistir ou prosseguir. Vamos contar a história de Isaac, que está lá em Gênesis 26, de 17 a 31. Isaac estava morando numa região chamada Gerar. E esta região estava passando por um período de fome, falta de água, ou seja, de muita escassez. As circunstâncias mandavam Isaac ir para o Egito, onde havia provisão. Mas Deus falou para Isaac permanecer em Gerar, onde havia escassez. E ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Pela obediência de Isaac, Deus começou a prosperar Isaac nessa terra onde tudo era escasso. Só que a prosperidade de Isaac causou irritação no povo de Gerar. Isaac, por obedecer a Deus, Deus começa a prosperá-lo naquela terra onde tudo era escasso. Só que a prosperidade de Isaac causou uma irritação daquele povo. Começaram a tapar os poços que Abraão havia aberto. Isaac chega a um ponto de decisão. Ele precisava escolher em desistir e ir para outro lugar onde ninguém o aborrecesse ou prosseguir e ver as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Isaac optou em prosseguir, mas para isso ele precisou de 3 atitudes. A primeira atitude de Isaac foi persistência. Ele precisou persistir. Ele fez o trabalho todo novamente. Ele cavou os poços que já haviam água, mas que haviam sido entulhados, e ele cava novamente aqueles poços. Mas apesar da sua persistência, mesmo ele cavando os poços que já haviam sido entulhados, quando ele acha água, os pastores de Gerar dizem que os poços são deles, porque estavam na terra deles. Isaac prossegue cavando os poços novamente até não ter mais discussão. Ele fez isso por 3 vezes. Só que a palavra não diz que quando acabou a discussão é porque, na verdade, aquele último poço cavado provavelmente não tinha água. E para que discutir por um poço que não tem água? A segunda atitude de Isaac foi a fé. Como Deus havia dado uma promessa a ele, ele creu pela fé que Deus iria cumprir. Quando Deus diz a Isaac para ficar em Gerar, ele lhe dá uma promessa de que aquelas terras seriam dele. E isso, a fé, o motivou a persistir e continuar ali. Isaac possuía apenas a sua fé na promessa que Deus tinha te dado. Porque pense comigo, ele estava numa terra onde as pessoas não o queriam, onde havia fome e escassez, onde os poços que ele abriam e achava água eram roubados. Movido pela fé, Isaac prefere crer em Deus, nas suas promessas, do que olhar e viver pelas circunstâncias. O que fica evidente da fé de Isaac nessa situação é que antes mesmo de ele ver as promessas do Senhor se cumprindo, ele coloca um altar de adoração e adora ao seu Senhor. A terceira atitude de Isaac foi a humildade. Em toda essa situação, o rei Abimeleque confronta Isaac e o expulsa da sua terra. Depois de várias ocorrências, esse rei procura novamente Isaac para fazer uma aliança novamente com ele. Isaac se reconcilia com o rei e faz um juramento que deixaria ele e o seu povo em paz. E não apenas isso, Isaac prepara um verdadeiro banquete para Abimeleque e os seus homens, dá de comer e beber e na madrugada os despede em paz. A palavra diz que no mesmo dia em que Isaac faz aliança de volta com Abimeleque, com o rei, os seus servos acham água no último poço que foi cavado. Ou seja, as promessas de Deus se cumprem naquele mesmo dia.
A palavra de Deus diz que no mesmo dia que Isaac tem essa atitude de humildade, recebendo o seu inimigo, colocando um banquete para ele, declarando a paz, no mesmo dia os seus servos encontram água no último poço que foi cavado. Ou seja, Isaac, com essa atitude dele de humildade, Deus cumpriu a promessa em sua vida. Isaac teve persistência, fé e humildade e conseguiu contemplar aquilo que parecia ser impossível devido às circunstâncias. Talvez você comece a se perguntar, mas o que essa história tem a ver comigo? Hoje nem poço eu preciso mais cavar, é só abrir a torneira e eu tenho água em abundância. Mas pense comigo, será que não existe áreas em nossas vidas que estão secas, como estava a terra de Isaac? Será que não existem poços que já produziram água, porém hoje estão entulhados? Esses poços podem representar muita coisa para você no dia de hoje. Pode ser um poço financeiro, sentimental, de relacionamentos, ministerial, ou até mesmo um poço espiritual. Talvez o seu relacionamento com Deus não seja mais aquela água abundante, que sim, esse seja um poço entulhado. Independente de qual seja o poço entulhado na sua vida, hoje você precisa fazer uma decisão, assim como Isaac. Desistir ou prosseguir? Desistir das promessas de Deus para sua vida ou persistir cavando até achar a água? Se a sua resposta, assim como a minha, é prosseguir, então lembre-se, precisamos, como Isaac, persistir, ter fé e sermos humildes. E assim como Isaac, mesmo sem ver a água, mesmo sem ver a promessa, vamos construir um altar de adoração e adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Tenha humildade em receber, perdoar e servir aquele que pode ter te magoado, te ferido, te rejeitado. Não é algo fácil, porém é necessário. Não olhe as circunstâncias, não perca o foco. As promessas de Deus irão se cumprir. Pense comigo e que a sua decisão hoje seja prosseguir. Deus abençoe, até a próxima, tchau!